Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um estudo da Bíblia e no estudo de hoje nós vamos aprender sobre o tema salvação pela graça. É o estudo bíblico de número 11 do estudo Ouvindo a Voz de Deus. E hoje nós vamos entender mais a respeito disso. Por que nós como cristãos dizemos que somos salvos pela graça de Jesus? Eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia, porque no estudo de hoje você vai precisar dela para entender como funcionava a salvação no Antigo Testamento, no Novo Testamento, o que a Bíblia apresenta. É na Bíblia que nós fundamentamos o ensino bíblico de que nós somos salvos pela graça. E afinal de contas, o que isso significa? É isso que nós vamos entender no estudo de hoje. Mas antes de começarmos, eu quero convidar você para fechar os seus olhos, para juntos falarmos com Deus, para que a gente possa compreender mais sobre esse assunto tão importante, tá bom? Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor Deus e Pai, nós estamos mais uma vez querendo aprender sobre a Tua Palavra. E hoje nós vamos aprender sobre esse tema, Pai, muito importante, que é salvação pela graça. Nos ajude a entender, Pai querido, o passo a passo, como funciona, como podemos viver na prática, Pai, a salvação que o Senhor nos oferece. Essas bênçãos, Pai, nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos para o estudo? No estudo de hoje nós vamos entender que a salvação é um presente de Deus. E nós vamos compreender que existem alguns passos que demonstram que uma pessoa aceitou esse dom. Por exemplo, a aceitação de Cristo como Salvador, arrependimento e confissão, confissão dos pecados, obediência à lei de Deus como resultado da salvação, batismo por imersão, perseverança até o fim. Esses são temas que demonstram que uma pessoa aceitou a salvação. Mas vamos para o estudo da Bíblia para compreender os versos como isso é apresentado para nós através da Bíblia Sagrada. Sendo pecador, o ser humano não pode se tornar justo por si mesmo, nem obedecer aos justos requerimentos de Deus. Estaria então o homem irremediavelmente perdido? Felizmente existe esperança. Cristo proveu um caminho de escape e nós o encontramos descrito na Bíblia. Então, pessoal, é isso que nós vamos ver no estudo de hoje. Nós vamos compreender que, por mais que a gente se esforce para obedecer e para ser pessoas boas, nós não conseguimos ser pessoas boas por nós mesmos. Não conseguimos alcançar a salvação por nosso próprio esforço. Nós vamos entender hoje como a Bíblia apresenta, de uma vez por todas, esse tema de como nós somos salvos. E a primeira pergunta do estudo de hoje é: como ocorria a salvação segundo o Antigo Testamento? Lá em Gênesis capítulo 6, verso 8 diz assim: porém Noé achou graça diante do Senhor. Olha só o que diz Gênesis capítulo 15, verso 6. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Salmo capítulo 6, verso 4. Volta-te, Senhor, e livra a minha alma. Salva-me por tua graça. No tocante a mim, confio na tua graça. Regozije-se o meu coração na tua salvação. Diz Salmo 13, verso 5. Mas tu, Senhor, és Deus compassivo e cheio de graça, paciente e grande em misericórdia e em verdade, diz o Salmo capítulo 86, verso 15. Então, nós compreendemos por esses versos que no Antigo Testamento a salvação era única e exclusivamente pela graça de Jesus. E a resposta fica assim: a salvação no Antigo Testamento era unicamente pela graça. A segunda pergunta diz assim: de acordo com o Novo Testamento, como podemos ser salvos? Atos capítulo 15, verso 11, Efésios, Romanos e também 1 João dizem o seguinte: mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, diz Efésios, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, diz Romanos. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida, diz 1 João capítulo 5. E por esses versos nós podemos ver que no Novo Testamento a salvação também é única e exclusivamente pela graça de Jesus. Isso significa que tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento a salvação sempre ocorreu
por meio da graça de Jesus. Então a resposta da segunda pergunta fica assim: a salvação no Novo Testamento é pela graça. O plano da salvação do Antigo Testamento é continuado no Novo Testamento. Na Bíblia existe apenas um método de salvação. A terceira pergunta diz assim: o que Jesus fez para nos salvar? E a resposta está no livro de Hebreus e também no livro de Romanos, que diz assim: com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Romanos diz assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Esses versos nos mostram que sem o sacrifício de Jesus na cruz, nós não poderíamos ser salvos. O pecado cobra um preço muito alto, que é o preço da morte do pecador. Mas em Jesus nós vemos que ele se sacrificou no nosso lugar. Como ele não era pecador, como ele era justo, ele não merecia morrer, mas ele morreu, e a justiça dele encobre a minha injustiça, a sua injustiça. Por intermédio do sacrifício de Jesus que nós somos salvos. Então a resposta da pergunta 3 fica assim: Jesus nos salva através da sua morte na cruz. Agora que nós entendemos que é através da morte de Jesus que nós somos salvos, como que nós nos apropriamos dessa salvação que ele nos oferece? Nós vamos ver 6 passos que demonstram que nós aceitamos a salvação que Jesus nos oferece gratuitamente. O primeiro passo está lá em Atos capítulo 16, verso 31 e capítulo 4, verso 12, que diz assim: responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Aqui nós vemos, primeiro, que somente pelo sacrifício de Jesus é que nós somos salvos, e que é crendo que o sacrifício dele que nos salva. Esse é o primeiro passo. Então, o primeiro passo para que a gente se aproprie da graça, da salvação que ele nos dá, é crer em Jesus como meu Salvador. Isso aqui é muito importante. Muitas vezes a gente acha que a nossa natureza pecaminosa, nossos pecados são muito grandes, mas nós precisamos crer, aceitar que Jesus já pagou o preço. Esse é o primeiro passo. O segundo passo para nos apropriar da salvação que Jesus nos dá gratuitamente está lá em Atos capítulo 3, verso 19, que diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Olha que coisa interessante. Primeiro a gente olha para Jesus e fala: Senhor Jesus, eu creio que você morreu no meu lugar. E o segundo passo envolve se arrepender, reconhecer que, Senhor, eu pequei, eu fiz isso de errado, fiz aquilo outro de errado, e eu me sinto culpado, eu me arrependo disso, eu não quero mais viver assim, não quero mais essa vida de pecado para mim, eu fico constrangido pelo que fiz. E além disso, você muda a sua atitude. Essa palavra converter significa que você estava seguindo em um caminho e agora você tomou a decisão de virar 180 graus e seguir agora em um outro caminho. Esse é o segundo passo para que nós possamos nos apropriar da salvação que Jesus nos oferece gratuitamente. Então, o segundo passo é arrepender-se e converter-se. E o terceiro passo nós encontramos lá em 1 João capítulo 1, verso 9, que diz o seguinte: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, purificar de toda injustiça. Olha só, o terceiro passo para nos apropriarmos da salvação é confessar: Senhor, eu fiz isso aqui de errado, eu maltratei aquela pessoa, cometi esse pecado, eu fiz assim, assim, assado. Muitas vezes a gente chega para uma outra pessoa e diz assim: olha, eu fiz isso de errado, e a pessoa já quer se afastar da gente. Jesus é diferente. Ele já sabe que a gente pecou, ele já sabe os defeitos de caráter que nós temos, mas ele quer que a gente chegue diante dele e fale: Senhor Jesus, eu fiz isso de errado, eu me arrependo, eu quero mudar a minha atitude, e ele vai nos ajudar. Então o terceiro passo é confessar
os pecados. O quarto passo está lá em Mateus capítulo 19, verso 16 e 17, que diz assim: E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. O quarto passo é um passo fundamental e muito importante, porque é através dele que nós demonstramos que de fato aceitamos a salvação que Jesus nos dá, quando nós buscamos obedecer aos mandamentos que Jesus nos deu. Ele mesmo nos disse lá em João capítulo 14, verso 15, que se nós amamos a Jesus, Jesus disse: se vocês me amam, guardem os meus mandamentos. Então, o nosso esforço para obedecer aos mandamentos de Deus não é porque a gente quer ser salvo, é porque a gente aceitou a salvação que Jesus nos dá. Então, o esforço para ser obediente à lei de Deus é um passo que também demonstra que nós aceitamos a salvação em Jesus. E a resposta fica assim: seguir os mandamentos de Deus. O quinto passo está lá. O quinto passo a gente encontra em Marcos capítulo 16, verso 16, que diz assim: Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Aqui nós vemos o quinto passo que demonstra que nós aceitamos a salvação em Jesus. Quando nós aceitamos a salvação em Jesus, nós mostramos para as outras pessoas que nós aceitamos essa salvação. E nós fazemos isso através do ritual do batismo. O significado do batismo é que nós decidimos morrer para a antiga vida e agora viver para Jesus. Então nós demonstramos através do batismo que aceitamos a Jesus como nosso Salvador. Esse é o quinto passo que demonstra que nós nos apropriamos da salvação que Jesus nos dá gratuitamente. E a resposta fica assim: devo ser batizado por imersão. O batismo por imersão é a maneira como Jesus foi batizado e que nós também devemos ser batizados, mergulhado nas águas. O sexto passo a gente encontra em Mateus capítulo 24, verso 13, que diz assim: Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Talvez o sexto passo seja o mais difícil de todos que nós vemos até aqui. E ele é fundamental, porque uma vez que nós aceitamos a Jesus como Salvador, confessamos nossos pecados, mudamos a nossa rota, buscamos ser obediente aos mandamentos de Deus, é muito fácil fazer isso durante um curto período de tempo, mas Jesus nos convida a vivermos isso e a perseverarmos durante toda uma vida, aguardando a volta de Jesus, se preparando e sendo obediente. Esse é o sexto passo que demonstra que nós aceitamos a salvação que Jesus nos oferece. Então a resposta fica assim: ser perseverante é continuar praticando o que aprendeu, é a capacidade de continuar apesar dos obstáculos que encontramos. Devo perseverar na comunhão com Deus através do estudo da Bíblia e da prática da oração. Então esses são os 6 passos que nós demonstramos através dele que aceitamos a salvação que Jesus nos oferece gratuitamente. Então vamos recapitular o estudo? No estudo de hoje nós aprendemos que a salvação em toda a Bíblia é única e exclusivamente pela graça. Para nos salvar, Jesus teve que morrer na cruz. O primeiro passo que confirma a salvação é aceitar a Cristo como nosso Salvador. O segundo passo é arrepender-se e confessar os pecados. O terceiro passo é a confissão dos pecados. O quarto passo é amar a Jesus e obedecer os mandamentos de Deus. O quinto passo é ser batizado por imersão como foi Jesus. O sexto passo é ser perseverante, ou seja, continuar praticando o que nós aprendemos. Nós devemos perseverar em ler a Bíblia, orar, ir à igreja e pregar o Evangelho. Eu quero fazer uma pergunta para você. São 3 perguntas na verdade. Você aceita que a salvação só pode ser obtida pela graça de Cristo? Você compreende que aceitar a Cristo é confessar e abandonar os pecados, seguir os mandamentos, ter a experiência do batismo, ser perseverante? Você está disposto a dar esses passos em sua vida? A salvação que Jesus nos dá é gratuita e é uma bênção e transforma a nossa vida.
Por isso, nesse momento, eu convido você para fechar os seus olhos para juntos falarmos com Deus a respeito da salvação que Ele nos dá. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, pela salvação que o Senhor nos dá gratuitamente. Pai querido e santo, nós queremos não só te aceitar como Salvador, mas perseverar até o fim. Por isso te pedimos que o Senhor nos batize com o Espírito Santo, Pai, para nos ajudar na caminhada da nossa vida, Pai, nunca nos desviarmos de Ti. Nos ajude a estudar a Bíblia, nos ajude a estar em oração, Pai, num relacionamento de salvação contigo. Essas bênçãos nós te pedimos, no nome de Jesus, amém. E antes de você ir embora, eu quero deixar aqui um convite para que você acompanhe o próximo estudo, onde nós vamos falar sobre o santuário de Deus. É um estudo bíblico muito importante e que você precisa aprender sobre. No estudo de hoje nós vemos que Jesus se sacrificou na cruz para nos salvar. Depois que Jesus morreu na cruz, ele passou 40 dias aqui com os discípulos e foi para o céu. E hoje ele faz um trabalho extraordinário no céu, no santuário celestial. Você quer aprender mais sobre o que Jesus faz por mim e por você hoje no céu? Então não perca o próximo estudo. Eu aguardo você. Que Deus abençoe e a gente se vê no próximo vídeo.